Neste dia tão bonito, que até parece uma tela, vou convidar aqui ao palco senhor André Portela. Zé Roberto, não se acanhe, Zé Roberto, não corras, venha também para esse palco e traga Matilde Lavouras. Tem que respirar, né? Depois desse dueto e se preparar aqui para o próximo. Aliás, antes de mais nada, queria reforçar muito e agradecer, né, a todos, não só deste painel, como dos outros painéis que estão aqui em pleno sábado, né, em pleno domingo, e no caso ainda de Portugal, fazendo a ponte, né, e eu acho que isso nos enriquece e nos honra muito. André, que vem de Londres, embora, né, seja brasileiro, professora Matilde, que vem de Coimbra. Bom, o nosso tema aqui, eu ia pegar o gancho, a Tânia, né, puxou aqui, acho que no final falou, né, em inteligência artificial, e eu acho que queria partir daqui para fazer uma provocação, né, para os dois colegas. A gente vem tendo até aqui, né, muitos impactos sobre o emprego, né, o emprego no sentido clássico, que foi desenhado sobretudo nos anos, né, 40, com um emprego formal, na qual o empregador e empregado contribuem, né, para a previdência, contribuem para regimes de proteção social. Isso vem passando por uma série de né, de dificuldades de redução de emprego. Até eu reparava que antigamente se falava o futuro do emprego, né, future of job. Depois se migrou para o futuro do trabalho, né? E agora o que eu queria perguntar a vocês era o contrário. O trabalho ainda tem futuro diante do que está vindo pela frente, né, da inteligência artificial? Professora. Muito obrigada. Eu gostaria de, muito rapidamente, agradecer mais uma vez o convite à Alfib e ao Sr. Professor José Roberto. É um gosto estar aqui novamente e vou tentar, dentro do possível, sem vos amassar muito, responder ao seu repto. De facto, nós passamos de emprego para trabalho e o trabalho vai passar a ser prazer. Eu recordo, quando se fala na revolução, nesta revolução tecnológica, recordo sempre uma frase de Herbert, 1920, que dizia qualquer coisa como, bom, temos a tecnologia, uma tecnologia diferente desta, tem junto em si o melhor e o pior. Pode ser a melhor aliada da humanidade, pode ser o maior inimigo. Vem-me sempre à cabeça esta frase. E um anúncio muito antigo, que eu recordo não por ter visto, mas foi recuperado não há muito tempo, é quando do aparecimento das primeiras máquinas de lavar roupa domésticas na Alemanha. Quando apareceram as primeiras máquinas de lavar roupa domésticas na Alemanha, dizia-se: as senhoras vão ficar desempregadas, não têm nada para fazer. Deixaram de ter que lavar roupa, deixaram de ter o tanque, onde lavavam roupa, onde perdiam horas e horas e horas e horas dos seus afazeres, e agora não têm que fazer nada. Não, o que nós assistimos foi algo... Eu sou uma otimista, atenção, eu sou uma otimista. Não, nós vamos ter outras ocupações, se calhar muito mais prazeirentas, porque efetivamente aquilo que temos vindo a assistir, esta revolução não é uma revolução tecnológica, é uma revolução tecnológica, como eu digo, 4.0 ou 5.0 se quiserem, é uma coisa completamente diferente, com um impacto brutal, daí chamar-se disrupção. De facto, há uma ruptura, que não é esta ruptura de mar que nós temos entre o Brasil e Portugal, como diz um querido amigo, que estão de mãos dadas por debaixo do mar. Não é que aqui não há, isso não existe, há de facto uma ruptura, mas é uma ruptura que tem que ser transformada em algo bom. E o bom é esse, é poder retirar das nossas tarefas, não tanto trabalho, algo de prazerento. O ser humano não consegue viver sem ter algo para fazer. Precisa de uma ocupação. Mas a ocupação não tem que ser emprego, nem tem que ser só trabalho. Pode ser também algo que nos dê gosto de fazer. Eliminarmos o trabalho rotineiro, que todos lembram,
o filme do Charlie Chaplin, em que ele sai da fábrica fazer isto e eliminar isto. Isto é extraordinário. Nenhum de nós gosta de fazer tarefas rotineiras. São aborrecidas, são chatas, não contribuímos para nada. E essas facilmente podem ser substituídas. Já lá iremos ao problema da substituição. Mas, de facto, eu acho que vamos continuar a ter não trabalho, mas sim ocupação. Se calhar é uma ocupação, mas uma ocupação fortemente produtiva. Vou deixar os outros aspectos para depois. Se calhar ficaria por aqui, por agora. Muito obrigada. Bom, primeiro, agradecer o convite, estar aqui, estar junto com o professor Matilde, com todos vocês, uma alegria estar aqui com todos e todas. Aproveitando o gancho da professora, é isso mesmo, a gente tem uma oportunidade muito grande, né, de potencializar a produtividade do trabalho de tal maneira que tenha mais tempo livres para todos, e como, né, aproveitar esse tempo livre. O que talvez, já dando esse salto, já deixando o convite da professora Matilde, então, vamos falar um pouco de substituição. O que é que se discute que é diferente, né, das outras situações de revoluções tecnológicas? Historicamente, sempre houve revoluções tecnológicas, sempre, né, com poupança de trabalho, digamos assim. Né, você acaba, né, as máquinas substituindo o trabalho. Né, a questão da lavadeira, a gente pode pensar vários exemplos disso. Né, e isso é bom no sentido de que aumenta a produtividade. Né, o que acontece é que você tem mais máquina por trabalhador, mas isso não quer dizer que tem menos trabalho. Né, o que acontece é que, de um lado, barateia a produção, aumenta a escala, pode ter um efeito de muito mais bens e muito mais indústrias sendo construídas para a produção desses tipos de bens, mas também novas ocupações surgem, novos setores surgem, e isso faz com que, no fundo, no geral, né, o emprego mesmo, ainda pensando como mundo do emprego, aumente. Então, historicamente, isso tem acontecido. Né? Agora, será que com a nossa nova era digital isso vai se repetir? Essa é a grande questão. E muitas pessoas levantam que talvez agora seja diferente, por alguns pontos que a professora Matilde levantou. Por que agora pode ser diferente? Porque antes, a gente tinha esse processo de substituição que era compensado por essas novas ocupações que era criada, por esses novos setores. Né? E agora, o que acontece é que a revolução digital ela substitui muitas tarefas que eram muito típicas do ser humano. Primeiro, as tarefas rotineiras. Mas a diferença é que não são só as rotineiras manuais, que é o exemplo do Charlie Chaplin, né? Mas as rotineiras mentais, tudo que é possível ser codificável, tudo que é possível ser colocado num software e programável. Imagine a inteligência artificial que aprende por si mesmo com o que fez no passado. Então, até o analítico, se é previsível, programável, pode ser substituído. Então, o que acontece é que muitas daquelas tarefas consideradas humanas e que eram então intrínsecas do trabalho humano deixarão de ser, e já estão deixando de ser algumas, ser exercidas pelo homem, pela mulher, pela pessoa, pelo trabalhador, pela trabalhadora. O que acontece nesse caso? Então, que, de fato, pode ser que a demanda por trabalho, como a gente entende, tradicionalmente, as empresas, né, as firmas contratando pessoas, isso se reduza. E isso pode ter impactos em salários, em empregos, etc. Então, essa é a grande questão. O que fazer se, primeiro, ninguém sabe se isso vai ser generalizado, ou se isso vai não necessariamente ser generalizado, mas certamente alguns grupos, né, alguns perfis de trabalhadores e trabalhadoras serem mais diretamente afetados. O que fazer com isso? E aí levanta essa questão de que, em geral, até hoje, a gente está num mundo em que a principal fonte de renda para as pessoas sobreviverem está associada à sua ocupação e ao seu exercício ocupacional. Então, o ponto é como as pessoas vão usar os seus tempos agora, inclusive, de alguma maneira produtiva, no sentido de produtivo é que tem como contrapartida uma remuneração por esse seu trabalho, né? E as situações que isso não aconteça, mas que essas pessoas precisam ter renda para sobreviver.
digamos assim. Então, o que fazer nesse caso? Então, tem muitas discussões sobre isso, e isso rebate muito no caso brasileiro nosso. Eu sei que você quer falar sobre isso, não vou falar agora, mas a gente vai voltar a essa questão, então, de como distribuir os valores novos criados, a riqueza nova criada em cada período, por robôs, utilizando robôs, inteligência artificial, pessoas nisso tudo, e como vamos distribuir isso entre as pessoas na sociedade. Eu acho que essa é uma questão em aberto, mas excelente para um dueto como esse. Aliás, não, ainda bem que tem não só lava-roupa, mas lava-louça também, né? Mas, isso. Mas eu confesso que estou um pouco aqui preocupado nessa partida, porque tinham me dito que os portugueses são mais pessimistas do que os brasileiros, mas eu estou vendo que a professora está mais animada do que a ala brasileira aqui. E aí, por isso que eu queria, então, pedir o embalo. Tem um professor brasileiro, Zé Pastore, né? Ele estava comentando esses dias, ele escreveu que a destruição do emprego, eu estou vendo à vista, mas a criação das novas ocupações está num prazo tão longo que eu não estou conseguindo ainda visualizar, né? E fico preocupado. Eu queria puxar aqui com a professora como a gente não só essa esperança, né? Mas como é que a gente responde a esses desafios, né? Como que se identifica essas novas ocupações, mas, acima de tudo, como é que a gente prepara, né? Os nossos cidadãos para conseguir lidar, né, e aproveitar as novas oportunidades que venham a ser abertas na revolução digital. Muito obrigada. Essa, para mim, é a questão central. Ou seja, o hiato que nós temos entre a destruição de empregos, chamemos-lhe assim, porque é disso que se passa, é isso que se trata, o desaparecimento de alguns empregos, de alguns tipos de trabalho, e a reconversão que vai ser necessária para quem já está no mercado de trabalho, a reconversão para os novos, porque vão surgir e estão a surgir. Surgem lentamente e só estão visíveis, falamos aqui há pouco dos invisíveis, e a verdade é que nós também temos muitos invisíveis que se vão tornar visíveis, vão ser a massa que num Estado como o Estado português, com um Estado de Direito Social muito já implementado, numa fase de maturidade muito ativa já, vão engrossar o número de desempregados e, portanto, vão servir de encargo para o Estado. Como é que nós vamos transformar estes novos desocupados, eu vou-lhe chamar assim, desocupados, como é que vamos rapidamente reconvertê-los? Eu disse rapidamente, é que rapidamente vai ser difícil. Nós vamos ter pessoas, de facto, em que a reconversão vai ser fácil, barata, elas têm estímulo a fazê-lo, desde que existam programas adequados, vão fazê-lo, vão se conseguir readaptar. Um analista, se tiver que ser analista de algoritmos e tiver uma tarefa qualquer que tenha de base formação já algorítmica, vai fazê-lo. Não é difícil, é barato, é fácil e ela vai conseguir fazê-lo. Mas eu não consigo pôr alguém que exercesse uma tarefa diferenciada, nada relacionada com a inteligência artificial, e vamos traduzir as coisas em algoritmos. Uma pessoa que não faça ideia de que, para além da fórmula resolvente, há muito mais algoritmos. Estas pessoas são difíceis de reconverter. Porquê? Não porque elas não tenham vontade. A vontade é, obviamente, aquilo que move o ser humano. Mas precisam ter conhecimentos. E se não os têm, precisam de tempo para os adquirir. E esse ato, e esse é da nossa responsabilidade, este ato para a reconversão dos que já estão no mercado de trabalho, vai ser, para mim, o fator determinante do sucesso deste avanço tecnológico. Lá está, eu sou otimista, eu sou de Trás-os-Montes, tenho que ser otimista, senão onde eu nasci. Se não fosse otimista, eu estava desgraçada. Portanto, tenho que ser otimista, naturalmente. E acho que a humanidade, de facto, não tem entraves. A humanidade, e isso eu quero deixá-lo bem claro, acho que o ser humano é muito mais inteligente do que qualquer inteligência artificial que o ser humano possa criar. Embora ela possa estar já num processo de autocriação, os algoritmos criadores, uma palavra que eu importei do vocabulário brasileiro que acho muito querida, acho que é muito interessante, acho que é uma tradução do inglês extraordinária, de facto, mas a capacidade inventiva e criativa do ser humano não pode ser igualada pela máquina. Pelo menos por enquanto. Há quem diga que elas já fazem, já detectam determinado tipo de sensações ou de percepções. Tenho algumas dúvidas. Acho que nós,
que só usamos uma pequena parte do nosso cérebro, conseguimos chegar mais além. Mas o desafio vai ser, para mim, esta questão, é como é que nós transformamos aqueles que vamos ter grandes massas de pessoas a ficar sem emprego, como é que nós vamos rapidamente reconvertê-las. A outra parte que estava a falar da formação. Aquilo que eu noto, tenho 2 filhos jovens, ainda no ensino pré-universitário, e o que eu noto é que cada vez mais eles já estão a ter essa formação, pelo menos em Portugal. Já estão a ser vocacionados para a ideia de a primeira formação académica que vão ter a nível universitário é só uma base. E vão ter que construir a vossa profissão a partir daí. Há essa consciência de que não há, neste momento, condições para dizer nós vamos continuar a ter engenheiros civis? Vamos. Iguais aos que temos agora? Não. Vamos continuar a ter professores? Vamos. Iguais aos que temos agora? Não. Vamos continuar a ter juízes? Vamos. Iguais aos que temos agora? Não. Não são. Claramente, há profissões, estou a falar de profissões que vão continuar provavelmente a existir, não com as características com que as conhecemos. É claro que pode dizer-me assim, e avançando, mas sem avançar, quem vai sofrer mais? As pessoas, em regra, mais vulneráveis já atualmente. Não tenho dúvidas que são essas que vão sofrer mais. Não vou avançar mais do que isto, mas acho que o nosso grande desafio, volto a dizer, é o hiato de temporal que vamos ter na conversão daqueles que já estão no mercado de trabalho. Porque para os outros nós temos tempo. Nós podemos parar uma formação 1 ano ou 2 para um jovem, não há um prejuízo grande nisso se ela depois estiver adaptada ao mercado de trabalho. O problema é só as pessoas, vão mudar a expressão, como a maior parte das pessoas que estão nesta sala, se de repente perdêssemos o nosso emprego, tivéssemos que nos adaptar muito rapidamente, não somos a melhor amostra, claramente, não somos a melhor amostra para este exemplo, mas tivéssemos que nos readaptar rapidamente, nós teríamos condições. Mas todos nós conhecemos pessoas que trabalham connosco e que fazem tarefas mais ou menos visíveis e que nós dizemos, se ela tiver que se readaptar, vai ser muito problemático. Acho que queria, André, pegar o gancho, né, da professora e te passar. Há um tempo atrás, o que a gente mais ouvia no Brasil é que, para responder essa situação, era educação, né? A gente precisava dar educação para os jovens e reeducar os que estavam presentes, né? Estava reparando, a professora usou o termo formação, falou, mas não falou em educação, né? E muito do que tem se comentado aqui na Europa ultimamente, o pessoal já fala habilidades e não educação, né? E só para terminar uma última provocação, para você dizer se é o caminho correto ou não, eu soube outro dia de alguém que está, um brasileiro lá do Vale do Silício, que tirou o filho da escola e falou assim, não, você vai jogar bola de manhã, você faz teatro de tarde, você faz qualquer coisa, porque não adianta você ficar na escola, porque isso que você aprender na escola ali não vai servir para nada. Então, qual é o caminho? Quer dizer, como é que a gente encontra aí um meio termo, ou, sobretudo, que seja, né, voltar a tradicional ou inovação? Por onde que a gente vai, André? Eu queria ter essa resposta toda, né? Mas algumas ideias nisso. E eu aproveito para falar um pouco lá. Você está pensando no nosso Brasil, em geral, né? Então, alguns fatos para a gente pensar, né? Por exemplo, a gente sabe que o fenômeno nos Estados Unidos, pelo menos o que a literatura tem demonstrado, é que aqueles trabalhadores de menor qualificação, né, esses sofrem mais, e os de mais qualificação têm sofrido menos ou até se beneficiado. Aqueles com menores qualificações, mas que estão em ocupações não rotineiras, que envolvem interação com pessoas, com a decisão ali que varia de tempo em tempo, que não é atividade de decodificar. Esse, na verdade, a demanda por esse trabalho tem aumentado. Os da ponta, os de alta escolaridade, etc., também, porque são complementares à tecnologia, complementares a isso. O problema é a formação intermediária. É esses que estão em ocupações que estão sendo substituídas por robôs, enfim, pela revolução digital. O que acontece no Brasil? As evidências nossas ainda estão muito tênues. Parece que essa era digital não chegou tanto no Brasil. Pelo menos as evidências que a gente tem encontrado até então não tem. Vou dar alguns números
só dar uma ideia disso, né? Eu acho que a Federação Internacional de Robótica, eles têm um ranking de países com quantos robôs inseridos nas sociedades, né? Então, o ranking está, alguém tem ideia? Coreia do Sul, com, sei lá, 360 robôs por cada 10 mil habitantes, mais ou menos. Né? De 44 países desse ranking de 2001, o Brasil é número 39. São 10 robôs por 10 mil habitantes. Então, ainda a gente não capta muito no Brasil esse impacto. Vai chegar ou não vai chegar? Não, é difícil dizer inevitável, mas a grande chance é de chegar. Claro que depende muito de custo também disso, quanto vai custar isso, se tiver uma mão de obra bastante barata, talvez para as empresas é melhor manter uma tecnologia antiga e manter esses trabalhadores, embora com nível de produtividade baixo, isso vai ter impactos em crescimento, etc. Enfim, então tem muitas questões em aberto ainda, tá? Mas o fato é que dá um outro dado. Estudos do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada lá do Brasil, eles tentaram mapear as ocupações como estão hoje no Brasil e ver os conteúdos de tarefas rotineiras dessas ocupações, que então são aquelas ocupações que têm o risco de serem substituídas, né, por robôs, por máquinas, etc. Eles chegaram a um número de um pouco mais de 50% dessas ocupações passíveis de serem substituídas por robôs, etc, etc. Então, o estrago pode ser, né, enorme no primeiro momento. O que fazer com essa turma? Devemos retreinar, não retreinar? Como fazer esse retreinamento, etc. Então, agora vou para a sua pergunta. Então, no Brasil, eu acho que a gente tem esse desafio, mas tem uma grande oportunidade. Para os jovens, temos a reforma do ensino médio. Não sei se todos estão acompanhando a discussão da educação no Brasil, mas tem a introdução do novo ensino médio, em que tínhamos um ensino médio com bastante horas, nos 3 anos, né, do ensino médio, em que o aluno tinha um currículo bastante amplo e rígido. E o novo ensino médio permite a criação de itinerários, inclusive itinerários profissionais. Por que isso eu acho que é uma oportunidade? Porque, num mundo de mudanças tão rápidas, eu acho que o nosso currículo, a nossa escola, todos os ambientes de aprendizado têm que ser bastante fluidos e refratários e sensíveis às mudanças do mercado de trabalho. Eu acho que isso permite que o nosso sistema seja sensível a isso, ou é uma oportunidade para isso. Então, primeira coisa a gente tem que deixar um sistema flexível para ser sensível a essas demandas de novas habilidades e rapidamente entrarem não só nas nossas escolas, mas nas próprias ocupações, nos próprios locais onde o nosso jovem, o nosso trabalhador aprende, né? Agora, o que fazer com um trabalhador adulto? Esse é o grande problema de curto prazo. Eu não vejo outra saída senão retreinamentos. O problema todo de retreinamentos históricos, desde que a gente tem literatura de avaliação de programa de treinamento de trabalhador adulto, é que, em geral, é muito difícil. Os resultados não são muito favoráveis de fato, a pessoa ser retreinada e reinserir no mercado de trabalho. Mas eu não vejo outra saída, senão ampliar esse caminho de retreinamentos e dar opções para as pessoas, e experimentando. Eu acho que a gente vai achar a solução na medida que os problemas forem aparecendo, né? Mas eu vou parar por aqui para não deixar mais... Não sei se me permitem só acrescentar um aspecto, é um projeto que existe há cerca de 15 anos numa empresa de base tecnológica portuguesa que se chama Critical Software, que toda a gente conhece, que em parceria com a Universidade de Coimbra trabalha para a NASA, é uma empresa portuguesa que nasceu na Universidade de Coimbra e que trabalha para a NASA neste momento, trabalha para imensas agências internacionais, e que há cerca de 15 anos atrás criou em parceria com a Universidade um programa de reconversão de licenciados. Portanto, ainda não estávamos a falar de trabalhadores, maioritariamente pessoas com formação na área das humanidades, que eram reconvertidos para a área das ciências. São uma empresa de base tecnológica, eles só têm tecnologia.
E, portanto, eles conseguiram com esse programa reconverter algumas pessoas. Estamos a falar com pessoas com formação académica superior, de qualidade, em áreas que pode nos parecer estranho, artes e humanidades. E isso leva-nos também a perceber, eu costumo dizer, ao ouvi-la falar da reforma educativa no Brasil, também temos cá, no ensino pré-universitário, aquilo que se chama, são os currículos flexíveis, mas há uma coisa que é inflexível, que é o ensino da filosofia. A filosofia mantém-se como algo que é um exercício, um convite à reflexão. Tal como a matemática, mas a matemática, para chegarmos a esse ponto, para ser como algo, feito como algo que dá gosto, é preciso dominá-la muito bem. A filosofia acaba por estar, e a arte, e eu gosto de juntar as duas, são algo que está mais acessível a todos, mais facilmente acessível. E este programa tem demonstrado isso, que é de facto possível reconverter, não tanto trabalhadores, mas acho que podemos ter aqui um ponto, se calhar, peço desculpa, se calhar um ponto de partida para como é que nós, a partir daqui, conseguimos chegar onde queremos. E essas pessoas têm tido muito sucesso. Eu conheço pessoalmente a engenheira Catarina, que é a pessoa responsável na empresa por esse projeto, e de facto o projeto tem tido muito sucesso, muito sucesso. Fazem equipas de 15, 20 pessoas, não mais que isso, mas tem tido muito sucesso. Portanto, temos aqui já um ponto de partida interessante. Como eu tenho dito aqui, o professor Matilde está quebrando a regra, né, que a gente achava que os portugueses eram mais pessimistas do que os brasileiros. Não só está mais otimista, como está com cases de sucesso, né? Eu acho que, e como a gente também pôde ouvir aqui antes com o Felipe aqui na inovação social. Primeiro, só queria destacar, a gente acho que não teve tempo, né, nem de combinar, que a plateia também está convidada a fazer perguntas, até para ajudar o moderador, que nem sempre a gente consegue. Eu não estou vendo o pessoal que está lá atrás se tem um microfone móvel aqui para a gente circular o pessoal já vai trazer. Tem Maurício, acho que podia haver. Maurício, aí depois você vem em seguida, tem um colega aqui atrás, e aí depois você. Por favor. Posso começar? Bom, meu nome é Guilherme, e a provocação que eu faço é a seguinte. A questão da distribuição desse valor novo criado a partir da combinação da tecnologia com o ser humano. E, para deixar isso um pouco mais ilustrado, eu lembro de um dos melhores artigos que eu li na minha vida, que foi uma comparação entre a Sears, que era a Amazon 100 anos antes, e a Amazon. E a distribuição de renda, entre aspas, dentro da Sears, ou seja, salários, bônus, todos os tipos de vantagem que os empregados tinham, era um míssil. Ou seja, tinha uma pontinha arredondada e descia dessa forma. A da Amazon era uma Torre Eiffel, né, no qual você tinha uma base que ganhava muito pouco e subia até o ponto. Então, o fato é que a evolução tecnológica, e a gente tem outros exemplos, mas esse é uma ilustração, ela tem uma tendência a levar a maior concentração da renda para aqueles que dominam o processo tecnológico. Eu queria saber se vocês concordam, não concordam, se é uma grande besteira, enfim, a opinião de vocês aí do painel. Eu posso começar. Muito obrigada pela sua questão. Tendencialmente é assim, se nada for feito, essa é a tendência. Aliás, o grande problema, e há quem fale no Robotax, eu já escrevi um artigo sobre isso, embora tenha deixado lá uma nota de rodapé, que foi a única nota que chamou a atenção do professor José Roberto. Reparem, no artigo todo, a única coisa que chamou a atenção foi a nota de rodapé. E, de facto, a nota de rodapé é, para mim, a solução. Porque, efetivamente, o problema para o Estado, e se olharmos agora para o Estado enquanto recoletor de impostos, e a distribuição através de despesa pública direta ou indireta, portanto, que vá beneficiar de forma mais intensa os que têm menos rendimentos, tanto faz. Eu recolho no trabalhador ou recolho na empresa. É mais ou menos igual. O que é que não é igual? Duas coisas. Primeiro, as contribuições, as cotizações, melhor dizendo, as cotizações e contribuições para a Segurança Social. Contribuições por parte dos trabalhadores que não existem, portanto, que desaparecem,
e as cotizações por parte da entidade empregadora. Para quem não sabe, em Portugal a empresa tem a seu cargo 23,75% de cotização sobre o salário, de sua responsabilidade, e retém 11% do salário do trabalhador. Mas os 23,75% desaparecem. Bom, mas pode ir buscá-los através do imposto sobre o rendimento, o imposto da renda das empresas. Pode, perfeitamente. Falta a outra parte. Agora, podemos resolver este problema de concentração? Este é mais um argumento para muitos daqueles que entendem que podemos ter, eu não queria avançar muito neste, tenho receio que venham-me perguntar a seguir, mas uma espécie de rendimento universal, para todos, independentemente do rendimento. Este é um dos argumentos. A questão é como é que vamos financiar. Se em Portugal, em que a distribuição de rendimentos é um pouco menos desigualitária do que no Brasil, isso não é fácil de se fazer. Num país como o Brasil, onde nós temos uma assimetria de distribuição de rendimentos muito maior, muito mais acentuada, são requeridos muitos milhares de milhões, muitos bilhões, como costumam dizer no Brasil, muitos bilhões, para conseguir implementar uma medida deste tipo. Isto não considerando os efeitos perniciosos que isso pode ter, e podem ser gravíssimos também. Portanto, não será este, se calhar, o tempo nem o momento para falar disso, mas a verdade é que esse é o outro problema, a questão da desigualdade na distribuição do rendimento daqueles que continuarão a participar no processo produtivo como trabalhadores. Há outras soluções, obviamente, e as regras, a regulamentação também serve para isso. Como a participação dos trabalhadores, por exemplo, que já se faz, mas a título absolutamente voluntário, a participação dos trabalhadores numa parte do rendimento da empresa, uma parte do lucro. Isso é possível, há empresas que o fazem, que atribuem aos seus colaboradores, normalmente chamam-lhes colaboradores, eu acho interessante, porque são trabalhadores na mesma, mas a ideia é desmistificar um bocadinho, eu também sou um pouco dono da empresa, nem que seja 0,0001%, mas eu sou um bocadinho dono da minha entidade patronal. Isto não é salário real, mas é salário emocional, e isso também conta. E, portanto, há muitas estratégias que podem ser adotadas. Se com isto vamos ter uma maior desigualdade, bom, a minha opinião é que sim, mas podemos fazer, e aí por via legal, e quando o Estado pode fazer por via legal, é muito fácil. É muito mais fácil do que ter que fazer por outra via. Podemos fazer algo, temos que pensar antecipadamente. Não vamos, perdoe uma expressão, correr atrás do prejuízo. Nós conseguimos saber o que está para acontecer e podemos, se calhar, começar a adotar já algumas medidas. Eu espero ter respondido à sua questão, ou melhor, ter dado a minha opinião quanto à sua questão. Agora sim, não é uma resposta. Só pegar um gancho aqui, eu acho que a colocação é muito boa e complementar o professor. No modelo ideal, né, a gente, essa concentração aí na renda nos donos, né, da empresa citada, você conseguiria compensar aplicando um imposto de renda maior. A questão é que provavelmente esse dono não está no país na qual ele está comendo. Aliás, certamente não está em nenhuma das jurisdições onde que a empresa atua, né? Provavelmente o dono está numa jurisdição de que sequer vendem nem livro nem outras mercadorias, como algum paraíso fiscal, né, árabe ou no Mar do Norte. Mas isso faz uma conexão e queria pegar o gancho aqui para passar também para o André, botando aqui um pouquinho, né, a minha palha. No caso brasileiro, nós temos no Resisto, e nós temos uma peculiaridade criada pela Constituição de 88 que não se encontra, acho que hoje, em nenhum outro país do mundo. O financiamento do seguro social, da Seguridade Social. Tradicionalmente, ela é realizada por contribuições ou cotizações sobre a folha salarial. No Brasil, nós também temos contribuições sobre faturamento, contribuições sobre lucro, e mais do que isso, a reforma previdenciária recente fez uma mudança que acho que quase ninguém atentou, que essas contribuições podem ser cobradas de forma diferenciada sobre os mesmos contribuintes. Eu posso diferenciar por nível de atividade, posso até diferenciar pelo tamanho do lucro e assim por diante. Embora tenha essa faculdade, que também ninguém atentou, porque embora tenha essa faculdade constitucional, não foi aplicada, nem o governo e nem o Congresso, ninguém se interessou
por explorar. Mas eu me pergunto, queria passar aqui a provocação para o André, se talvez, né, a gente, explorando outras, né, bases tributárias, a gente conseguisse tentar compensar um pouco o impacto, né, negativo, pelo menos em perspectiva, da destruição ou de emprego ou da queda, né, salarial no financiamento tradicional da Previdência sobre salário. Né? André. De fato, um problema cheio de distorções para isso. Né? Eu vou retomar só a pergunta do Guilherme, né? e aí complemento com a sua observação. Que, de fato, sim, a gente observa esse aumento de concentração de renda e muito possivelmente, essa revolução tecnológica, né, de quem é o proprietário dos robôs. Né? É para esses que vão estar oferindo as rendas novas geradas por isso. Então, tem essa preocupação. E, em geral, a minha sensação é de que isso, claro, isso potencializa uma geração tão maior de valor que acaba ficando, a princípio, sabendo distribuir isso bem, fica melhor para todo mundo. Então, há uma geração tão maior de valor que é do interesse de todo mundo esse valor ser gerado, se for distribuído no final a gente ter algum mecanismo de distribuição que todos saiam ganhando. Né? Então, eu acho que esse ponto já está mais ou menos, pelo menos na literatura econômica, da discussão disso, já está mais ou menos pacificado. Sim, vai se gerar um maior valor e que esse valor, potencialmente, se bem distribuído, todo mundo ganha. O problema é qual o mecanismo de distribuição que a gente faz para isso, sem frear a revolução tecnológica, etc. Uma coisa é, não, vamos parar com tudo e viver como a gente está. Isso, obviamente, talvez não seja desejável. Né? A gente quer ter esse... Pois bem, então, como fazer isso? Uma discussão que tem, a professora Matilde já citou, é isso. Você tributar os robôs. Então, aí já entro na sua resposta. Né? Você muda a tributação relativa a trabalho, vou chamar aqui capital, o robô. Então, a gente tem um capital que é complementar ao trabalho e um capital que é substituto, quase que um por um com o trabalhador. Né? Você tributa esses dois capitais. Né? E reduz a tributação sobre o trabalho. No Brasil, a gente tem bastante incidência de tributos sobre a folha salarial, né, que pode ser, né, para, pelo menos, usar essa troca de tributos entre trabalho e capital para isso. Tá? Então, uma saída que se está se discutindo é essa. Então, por exemplo, uma das propostas, no caso do Brasil, seria você ter um piso salarial. Vamos pegar o salário mínimo, por exemplo. Um salário mínimo você não tributa para efeitos, por exemplo, de INSS, de Seguridade Social, etc., e você tributa a partir daí. Então, a nossa alíquota no Brasil é parecida com quando aqui a patronal e a do empregador, parecido com o de Portugal. Né? Então, você só incidiria essa alíquota a partir de um salário mínimo ou qualquer outro nível. Então, com isso, você consegue uma base, né, principalmente para aqueles trabalhadores que talvez tenham desejo de proteger mais os de menores salários, etc., para fazer isso. Então, essa é uma proposta que já está na mesa no Brasil. Aliás, durante a reforma da Previdência, né, teve isso. Agora, claro, eu acho que você levantou um ponto importante, que, além disso, você tributar o mesmo trabalhador, né, ou o mesmo tipo de serviço que esse trabalhador faz, se tributar por alíquotas diferentes, isso cria uma distorção muito grande. Isso, na verdade, tinha que ser eliminado. Né? É uma, digamos, fácil de falar, difícil de fazer, mas, do ponto de vista econômico, é óbvio para uma alocação mais eficiente dos fatores todos. Né? Mas, enfim, então é isso que está na mesa agora lá no Brasil. Maurício, eu não sei, o microfone está aqui. Bem, vou ter que checar aqui o fio.
Não seria bem uma pergunta, é uma constatação. Há cerca de uns 3 meses atrás, eu li um artigo acadêmico sobre a inteligência artificial e o uso de... Porque tudo isso está baseado em data warehouse, né, nuvem. Né? E todo mundo viu, na virada do ano, o ChatGPT virou uma febre, ficou fora do ar. Porque ia lançar uma versão nova, outra porque não tinha data warehouse suficiente para essa versão nova. E esse artigo falava o seguinte, quer dizer, uma incongruência disso que a gente está discutindo aqui e com o meio ambiente. Porque hoje a indústria de data warehouse, ela gera mais carbono do que a indústria aeronáutica. Então, isso é para deixar uma constatação aqui, quer dizer, tem um deslumbramento, né, vamos chamar assim, dessa novidade, né, da tecnologia, mas como é que isso vai ficar daqui para frente, aquecimento global? Se todo mundo for ver, data warehouse está lá no Wyoming, na Islândia, na Irlanda, locais frios, para usar pouco ar-condicionado, porque aquilo gera calor absurdamente. E como é que fica isso nessa discussão? Eu só estou jogando aqui, eu sou o pessimista do Brasil, mais um. Tá, só para... eu acho que tem que permear tudo isso aí na discussão, como é que fica isso para frente? Pois, esse é o problema da tecnologia, é o impacto ambiental. Nós todos estamos preocupados com impactos ambientais, falamos há pouco em ESG, é verdade, só que então temos que parar a tecnologia. Não podemos, temos que encontrar o equilíbrio como sempre pudemos fazer e sempre tivemos que fazer. Não será, a meu ver, desacelerar, será encontrar utilizações compatíveis com. É algo um pouco diferente. No fundo, o título do livro que vai ser lançado, Harmonizar. Não é fácil, não tenho dúvidas, e esta é uma opinião não técnica, mas pessoal, de que tem que ser dada preferência absoluta e sem qualquer limite à vida humana. Disso eu não tenho dúvidas, e à natureza. Portanto, a proteção do meio ambiente enquanto meio adequado à vida humana não pode ser posta em causa por qualquer inovação. Aliás, nas próprias leis da Asimov isso aparece, direta ou indiretamente. E, portanto, temos que encontrar formas adequadas de consumir menos energia e, com isso, criar um impacto ambiental menor. Lembro-me de um estudo, eu não vos consigo dizer exatamente qual era a abrangência das respostas, mas uma coisa muito simples, só que é preciso saber-se. Aqueles e-mails muito simpáticos a que nós respondemos, muito obrigado. Até um dia destes, um abraço, um beijo. Estes e-mails de resposta imediata. Foi feito um estudo por uma empresa norte-americana, num país com uma dimensão semelhante à portuguesa, portanto, o mesmo número de utilizadores de internet, a responderem a estes e-mails só um dia por semana, 3 e-mails, consumiam o mesmo, portanto, tinham o mesmo nível de emissão de CO2 que uma viagem de avião entre Portugal e o Brasil. Ora bem, então vamos parar de dar estas respostas. Mas eu ouvi isto numa conferência. Isto é preciso chegar ao público em geral. Portanto, nós temos que fazer chegar às pessoas, dizer, atenção, se nós queremos evolução tecnológica, porque queremos poder continuar a usar tudo o que usamos e queremos ir muito mais além, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que sacrificar? E aqui o sacrifício pode nem ser muito relevante. Pode ser algo muito mais singelo. E falava-se também na questão das respostas automáticas, que nós muitas vezes já acionamos, quando estamos de férias, quando estamos... tudo isso tem impacto em termos de gasto energético. E o problema é esse é um problema. E esse problema é que pode ser um problema, há pouco falava-se em greenwashing, pois o problema da tecnologia é muito esse. Esse, para mim, é o maior problema da evolução tecnológica, é o impacto ambiental que tem. Eu tenho acompanhado tendencialmente, porque de facto isso é um problema, ao mesmo tempo que se pode dizer, já muitos falavam da questão ambiental, a maior parte dos autores, dos economistas, inclui a questão ambiental dentro das outras políticas e tarefas do Estado, mas uma pessoa com quem eu aprendi muito na Universidade de Coimbra, que infelizmente faleceu cedo demais, a doutora Aníbal Almeida, dizia que a política de promoção e proteção do ambiente devia ser uma política autónoma dos Estados. E estamos a falar em 1991, portanto, no início da década de 90. Ele chamava a atenção para isso, porque, de facto, começava-se a antever já algum perigo ou alguma necessidade de uma proteção autónoma e de uma política autónoma relativamente às outras.
Não tenho dúvidas que os objetivos podem ser conseguidos de uma forma ou da outra, mas se calhar as pessoas têm que ficar mais atentas e, sobretudo, temos que dizer às pessoas o que é que não devem fazer, da mesma forma que dizemos usem um temporizador para lavar os dentes, para gastar menos água. Nos diz, olha, da próxima vez que tiver uma proximidade com a pessoa, não lhe responda porque ela já sabe que recebeu e que está tudo bem. Arranje uma forma de lhe comunicar que seja mais amiga do ambiente. Sim, qualquer coisa que gaste menos o ambiente. Temos que explicar isso às pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Agora, essa é a parte pessimista que eu também tenho. É o impacto ambiental que estas questões têm, embora lá está. É um problema, mas tem solução. Portanto, temos que encontrar a solução. Mas esse é também o meu problema, porque está em causa a sobrevivência dos recursos naturais e do ser humano, obviamente. Tinha mais uma última questão lá no final, não sei. Olá, meu nome é Roberto. Bem, eu queria levantar uma provocação aqui, que é algo que está sendo retomado na velha CEPAL. Tinha um economista chileno chamado Pinto Santa Cruz, o Aníbal Pinto, que foi, inclusive, sucessor do Prebisch depois, e, ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo o conceito de heterogeneidade estrutural, haviam outros estudiosos, inclusive no Japão, e especialmente na Europa, o Gunnar Myrdal, que depois recebeu até o Prêmio Nobel, discutiam o mesmo conceito, que, na verdade, está se revelando cada dia mais grave. A desigualdade e a heterogeneidade no Japão só faz aumentar. Na Europa, também. Nos Estados Unidos, quer dizer, o Myrdal fez aquele The Asian Drama, né, que eu acho que você lembra, sobre a Índia. Enfim, minha provocação para você, André, sobre o Brasil, você sente que essa heterogeneidade estrutural ela vai cada vez mais ficar a um nível de insustentabilidade provocada por essas mudanças tecnológicas? E o que é que acontece aqui também em Portugal? Obrigado, Roberto, pela pergunta. Na verdade, no fundo, tudo vai ser resultado das escolhas que nós fizermos daqui para frente. Claro. A gente está partindo de uma heterogeneidade, digamos assim, por exemplo, educacional da nossa população adulta e de jovens muito grande, né? E a média mesmo na educação da população em relação aos países mais ricos ainda muito baixa. Então, isso é, por um lado, um ponto de partida ruim, porque nos deixa, né, se a desigualdade aumentar, a gente pode polarizar mais ainda a sociedade em termos de renda, em termos de emprego. Isso se observou, a maior polarização nos Estados Unidos, né, dos últimos 20, 30 anos. Não estamos ainda observando no Brasil, mas pode ser, se for parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteça com a gente. Dito isso, por outro lado, também nos dá muita margem de melhoria, exatamente por isso, porque a gente sabe que não necessariamente é a única solução, mas certamente passa pela melhoria educacional. Então, isso é digamos assim, um low-hanging fruit que a gente tem. A gente melhorar a nossa qualidade educacional, a gente melhorar não só o acesso já está razoavelmente, como falado aqui na mesa anterior, na escola, as pessoas estão chegando na escola, mas que, de fato, aprendam e que, de fato, desenvolvam as habilidades que são requeridas para agora. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, uma área aí rápida que outras sociedades rapidamente alcançaram e que a gente pode aproveitar dessas lições aprendidas dela para fazer. Então, a gente, certamente, a melhoria educacional é uma agenda que é factível, que a gente sabe que precisa e que ajuda a, digamos assim, a mitigar esse risco de aumentar a desigualdade. Então, eu acho que a gente tem caminhos para a nossa solução, enfim, para esse risco que pode estar vindo. E, além disso, a gente tem também uma outra oportunidade aqui, porque
como o Zé Alberto falou, desde a Constituição de 88, a gente construiu um sistema de proteção social, na verdade, muito sofisticado, mas muito complexo. Se vocês pegarem um país da Europa, qual é a principal regra de proteção social, por exemplo, do trabalhador? Nós temos no Brasil. Professor, a gente tem seguro-desemprego, a gente tem conta de poupança forçada, se você quiser ficar desempregado, a gente tem severance payment, a gente pega as regras dos Estados Unidos, a gente tem no Brasil. Pega as regras da Europa, a gente tem no Brasil. A gente juntou tudo isso e botou no liquidificador. O que acontece? Está desarrumado. A gente ainda tem 50% de informalidade. Então, na verdade, as regras estão lá. O que a gente precisa, todos os programas estão lá. O que a agenda agora é rearrumar e desenhar isso corretamente para que chegue a todo mundo, para que seja eficiente no gasto e que proteja como precisa. Bote isso, além dessa proteção social toda que eu falei, FGTS, seguro-desemprego, salário-família, Bolsa-Família, a gente tem todo o sistema do INSS. Brincando, a gente está falando, se tirar o INSS e SBPC, LOAS, etc., a gente está falando aqui de algo em torno, só tirando isso, algo em torno de muito valor, de muitos recursos, tá certo? Que podem ser razoavelmente redesenhados para dar essa proteção. André, você falando em redesenhar, eu queria aqui fazer outra provocação para a professora Matilde, que lembrando que aqui nos duetos a gente também tem um economista, né, que vocês já devem ter reparado, e uma jurista. Eu queria provocar a professora perguntando, né, qual é o impacto dessas novas relações, né, laborais, alterações essas que já vêm na forma de contratar e antes até de chegar ao ponto da inteligência artificial, do ponto de vista do direito, da justiça, do trabalho, né? Como que a professora vê o direito e a legislação respondendo às alterações que têm ocorrido hoje no nosso mercado de trabalho? Muito obrigada. Eu vou só pegar, se me permitir, até dando um pouco resposta à última questão. A solução está aí, na educação. A educação, e basta que olhem para vários exemplos daquilo que se fez em Portugal desde 1976, em que tínhamos um nível de literacia educacional baixíssimo, e onde estamos hoje. Basta olhar para isso. E as tecnologias ajudam muito, porque permitem chegar onde não se chega de outra forma. E a tecnologia também ajuda a resolver essa confusão de que falou, porque ajuda a eliminar a economia informal, que é um problema sério em muitos países, nuns mais do que noutros, mas acho que, lá está, a tecnologia pode ser aqui uma porta de soluções, pode abrir soluções para os problemas que nós tínhamos, e eu acho que a solução de facto está onde diz, nessas duas questões. Indo um pouco mais diretamente à sua questão. Bom, de facto, o direito tem que se adaptar a estas novas formas de trabalho. Os contratos de trabalho que nós tínhamos e aquela ideia de que tenho um trabalho, uma ocupação para a vida toda, sem qualquer movimentação, quer minha, quer do meu emprego, acabou há algum tempo. A minha geração já sentiu isso, agora sente-se ainda mais. Nós somos contratados para desenvolver tarefas pelas nossas aptidões e, portanto, nós temos também que ir em busca, ao longo da vida, de novas aptidões. E eu aí só acho algo extraordinário, algo que eu escrevi já em 2004 a propósito da reforma da Segurança Social em Portugal e de uma coisa que tinham no modelo alemão, que era a formação ao longo da vida e a possibilidade até durante a reforma de se manterem, como é possível, a trabalhar, mas num modelo misto de semi-ócio e semi-trabalho. Uma coisa interessante também, que permite depois responder a outros problemas, nomeadamente a problemas decorrentes do envelhecimento inativo. Portanto, uma questão também de saúde. Agora, voltando um pouco à sua questão, de facto nós temos agora, e Portugal é um exemplo disso, porque tem classificados nos primeiros lugares dos rankings dos paraísos dos nómadas digitais, 3 ou 4 lugares, um aqui bem perto, que aparece no topo do ranking. Porquê? Bom, por várias razões, porque de facto hoje em dia eu não preciso de estar no Brasil, como sabem, para trabalhar para o Brasil, ou para trabalhar para o Japão, ou para trabalhar para a China. Durante a minha vida laboral isso não vai ser um problema.
O direito consegue responder. Eu tenho um contrato de prestação de serviços ou um contrato de trabalho que se vai reger pela legislação vigente ou no país da residência ou no país da sede da empresa. A isso o direito responde facilmente. Temos normas para resolver isso, tratados internacionais ou tratados bilaterais que resolvem esse problema. Até a questão da tributação está resolvida, ou tendencialmente, pela Convenção Modelo da OCDE e tudo mais, temos esse problema resolvido. O problema surge naquilo que estávamos agora a falar há pouco. E quando a pessoa, por qualquer razão, deixar de poder trabalhar? Dentro do espaço da União Europeia, e esta solução pode ajudar-nos, já há um modelo que permite o cálculo de uma pensão unificada. Mas a questão é, estas pessoas vão pagar contribuições para onde? E se esse país não tiver, como não têm muitos deles, muitas dessas empresas têm sede, dizem, paraísos fiscais. Eu costumo dar sempre um exemplo da ilha de Jersey, que está aqui a algures entre a França e a Inglaterra. Não precisamos de ir para países onde todos gostaríamos de estar a passar férias a apanhar sol. Podemos encontrar paraísos fiscais bem próximos daqui. Seguramente que essas empresas, não tendo um estatuto, nem tendo uma legislação relativa a contribuições, não vão ter. Então a solução passa por um sistema muito próximo do norte-americano, que é acabamos com a proteção social e mantemos o seguro facultativo para doença, para velhice, que é um risco, para invalidez. Fazemos isso e deixamos tudo o resto de fora, nomeadamente o desemprego, que é algo que estamos a ver agora, pode ser uma proteção muitíssimo importante. Bom, se calhar não. Como é que o direito pode responder? Se calhar buscando uma solução mais universal. Da mesma forma que nós temos convenções modelo da OCDE para a tributação internacional, agora para a resolução da dupla não tributação internacional, o famoso plano BEPS, será que nós não devemos criar também uma coisa básica, universal, de contribuição obrigatória para todos os países, uma espécie de fundo que depois ajude nessas situações, dessas novas profissões, de adesão obrigatória para quem trabalha de forma, não é informal, porque não é informal, verdadeiramente não é informal, é um trabalho formal, simplesmente desenvolvido sem uma ligação permanente a um estado geográfico. A relação permanente aqui é-nos dada pela prestação do serviço, e é isso que o direito do trabalho normalmente regulamenta, mas o direito do trabalho não quer saber se eu tenho, a pessoa física tem, como eu costumo dizer, uma ligação a um território, tem que estar em algum lado, não pode estar como as empresas numa nuvem, tem que estar aqui, algures. A que é que eu vou dar relevo? Eu vou dizer que um coreano que mora aqui na Ericeira e que preste trabalho para uma empresa sediada na Suíça, onde é que ele vai fazer contribuições para a Segurança Social? Na Coreia, de onde é natural, em Portugal, onde está fisicamente, ou na Suíça, onde presta trabalho? Tenho dúvidas, para não dizer tenho certezas. Ou eu sigo a lei do local da sede da empresa. A naturalidade, ou se quiserem a nacionalidade, tem uma importância hoje em dia muitíssimo reduzida, e é normal que assim seja, e cede em função da residência. Bem, se calhar é melhor que seja a residência, mas será que ele tem residência aqui permanente? Não tem, porque estas pessoas andam literalmente, como nós dizemos em Portugal, como os caracóis, com a casa às costas, e vai-se mudando. Mas se ela se for mudando e tiver contribuições nesse país, então eu posso criar a tal regra internacional. Então vamos agora calcular uma pensão unitária e cada país paga a parcela que lhe corresponde. É uma solução, não me parece mal. Podemos criar outras, a tal regra universal de contribuem para um PEC, digamos assim, generalista, que depois vai distribuir. Também é possível. Há menos risco para o trabalhador, muito menos, muito menor, porque nos outros casos está dependente da legislação de um só país. Portanto, eu acho que temos aqui muito campo para atuar e temos tempo, como há pouco dizia, temos tempo para nos adaptar, porque esta realidade já está. Os países estão muito preocupados com a tributação do rendimento, outros um pouco menos preocupados com a tributação direta do rendimento, mas só com a tributação indireta, ou seja, com os gastos, porque isso já é, em muitos casos, suficiente. Só que, juntamente com isto, vem uma outra questão de que estava aí a falar há pouco, também a questão de tratar, e no Brasil eu penso que esse financiamento ainda é conjunto, saúde e segurança social. Em Portugal, desde 1989, que nós separamos as duas políticas e temos a saúde financiada por impostos só, e só uma parte da segurança social é que é financiada pelas contribuições e cotizações e depois complementada por impostos. E, portanto, um dos regimes, o regime não contributivo, só impostos. Pode estar também aí a solução. Nós percebermos e os Estados contribuírem também para esse fundo, em parte. Portanto, acho que pode estar aí a solução. André.
A gente já está aqui concluindo e ia te pedir para você fazer as suas palavras finais. Bom, essas palavras finais, não só de agradecimento, mas de palavras de esperança. Então, já que ficou parecendo que a gente somos o lado pessimista do Atlântico, mas que, na verdade, nada é inevitável, no sentido de que o futuro está aberto para a gente fazer as escolhas, inclusive as escolhas tecnológicas que queremos adotar. Né? Então, eu acho que a gente tem, na verdade, muito mais oportunidades do que problemas. Então, eu vou fechar com uma observação, o comentário aqui feito, né, de que temos o problema de carbono, etc., etc. Mas a gente sabe como lidar em parte com isso, fazendo desenhos de tributações, desenhos de estruturas de incentivos para, né, incentivar tecnologias que não sejam geradoras, por exemplo, de carbono. Então, assim como esse exemplo, a gente pode pensar, né, vários desenhos de políticas que permitam a inclusão da tecnologia, que aumente a produtividade e que os frutos desses novos valores gerados sejam distribuídos para todos e que não deixem as pessoas que seriam as perdedoras, né, que fiquem para trás e que sejam compensadas de alguma maneira. Muito obrigada. Eu também termino agradecendo, obviamente, o convite que me foi endereçado. Foi um gosto estar aqui a poder partilhar e a conversar com o Sr. André. E, de facto, eu também queria deixar esse repto de esperança. De facto, porque não temos outra hipótese. Uma atitude pessimista não vai resolver problema algum. Uma atitude otimista, consciente dos desafios, pode nos permitir antecipar alguns. Naqueles que não permitir, vai nos permitir reagir. E temos um bom exemplo recente. Nós conseguimos reagir àquilo que poderia parecer o fim da humanidade de uma forma heroica, verdadeiramente heroica em todo o mundo. E se conseguimos superar esse desafio com tanto sucesso, não haveremos, aliás, usando a própria tecnologia, não haveremos nós de conseguir também sobrepor-nos à tecnologia e não dando validade à frase de Albert Einstein, que dizia que quando a tecnologia superasse os humanos, eles estavam efetivamente mortos. Eu não acredito nisso. Acho que nós conseguimos, efetivamente, pensar um pouco mais adiante, antecipando. A tecnologia trabalha com dados que tem, nós conseguimos antecipar e antecipar cenários com base em dados que não temos. E acho que essa é a grande capacidade dos seres humanos. E, portanto, eu queria deixar este repto também de esperança, porque, de facto, o pessimismo aqui não nos serve de grande coisa. Mas esperança consciente, ou seja, com a adoção de medidas legislativas, económicas, o que quiserem, até comportamentais, porque parte muito da sociedade também, sobretudo para resolver os problemas dos impactos, parte muito da sociedade, é uma questão de voluntariedade para resolvermos os problemas e os desafios que se nos colocam. Muitíssimo obrigada. Bom, queria agradecer a professora Matilde e o André, e acho que só reforçar o que se colocou aqui, se pudesse resumir numa frase, que acho que mais do que nunca a gente precisa usar a inteligência humana, né, natural que a gente tem, para enfrentar os desafios que vêm sendo postos na inteligência artificial. E acredito que aí, em particular, a academia, as instituições, né, de pesquisa, têm um tremendo desafio pela frente, né, de se ter mais diálogo, de se aprofundar as pesquisas, né, usar os mesmos recursos tecnológicos, né, que tanto ameaçam o emprego, eles também te permitem construir, te darem ferramentas para pesquisar e buscar soluções, né, para lidar com esse emprego. São múltiplas os impactos, e queria só que já deixar um gancho para um pouquinho mais à frente, a gente vai estar discutindo, de como essa situação em particular, eu acho que seja da destruição de emprego, seja um pouco de perspectivas de vida, seja de novas facetas de migração, né? Porque a gente fala em nômade digital, mas não é só o digital, né? Você tem o nômade agrícola, né? Você tem o nômade, que aliás, o nômade tradicional, né? O que está lá no deserto, e o digital ainda pelo menos tem a vantagem que ganha relativamente bem, sobretudo comparado contra, né, trabalhadores agrícolas em regime de semi-escravidão, né? Que ainda se tem pelo mundo. Mas isso tudo também implica em desafios para a democracia, e que a gente vai, né, debater aqui daqui a pouco com o ministro Gilmar e o professor Vitalino.
Bom, de novo, agradecer Matilde e o André. Eu acho que Carla aí vai dar o recado aqui. Vamos fazer uma breve pausa, né? Vou aproveitar esse microfone. Vamos fazer... Muito obrigada por esse painel aqui. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos para um coffee break. Não, 15? 10, ó. 5. Então, são 15 minutinhos mentirosos. E já retornamos. Até já.